Obrigado por responderem as perguntas. O nosso tema de hoje será a importância da determinação do tamanho de partículas na microencapsulação e suas aplicações em alimentos. Para esta apresentação, estamos contando com o trabalho e dedicação da doutora Isabela Alvim. A doutora Isabela, ela é graduada em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa. Ela tem mestrado e doutorado em Alimentos e Nutrição pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ela foi bolsista pós-doc pela FAPESP no IPT, em São Paulo. E ela vem desenvolvendo pesquisas em microencapsulação desde 2008, voltadas à aplicação em produtos alimentícios, no Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolates, no ITAL, Instituto de Tecnologia de Alimentos, em Campinas, com foco na proteção e liberação controlada de substâncias diversas. Eu vou passar agora a palavra para a doutora Isabela, ok? Tenham todos um excelente webinar. Muito obrigado pela participação. Obrigada, Carlos. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer imensamente o convite na pessoa do Carlos, aí pela Radicron, e também do Mário e o Anderson pela Oriba, para vir aqui hoje conversar com vocês sobre esse tema, né, que é o tamanho de partícula e como ele influencia alguns aspectos da aplicação em alimentos e também da área de microencapsulação, que é a ferramenta tecnológica que eu mais trabalho, tá? Só para vocês conhecerem um pouquinho, né, eu sou lá do Instituto de Tecnologia de Alimentos, que é um instituto público de pesquisa subordinado à Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, tá? O Instituto oferece diversos tipos de produtos e serviços para atender a indústria de alimentos, né, e boa parte da cadeia do agronegócio. O Instituto é dividido em centros tecnológicos, tá, por especificidade de produtos, carnes, cereais de chocolates, frutas e hortaliças, laticínios. Temos também um centro analítico, uma parte de embalagens, né, nosso centro de embalagens, uma área para difusão de conhecimento. Temos 2 grupos especiais trabalhando em temas relevantes para a indústria de alimentos e temos uma pós-graduação com mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Eu trabalho no Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolates, né? Nós temos diversas linhas de pesquisa aqui e na inovação tecnológica que fica alocada a área que eu trabalho, que é a microencapsulação. Eu estou lá desde 2008 e a gente, nesse tempo, né, desenvolveu o Laboratório de Desenvolvimento e Caracterização de Microestruturas para aplicação em alimentos, e lá a gente trabalha em 2 linhas de pesquisa prioritariamente, que é a microencapsulação, visando a incorporação de substâncias em matrizes alimentícias, e também o que a gente chama de substituição microestrutural, que é o quê? Pegar algum ingrediente do alimento, fazer uma reformulação desse ingrediente, né? E com isso a gente conseguir mudar um pouco, talvez, a performance desse ingrediente nas matrizes alimentícias. E a gente faz isso principalmente a partir de redução de tamanho ou construção de matrizes mistas, que é a mistura de ingredientes, né? E também trabalhando, assim, a gente às vezes associa as 2 linhas e trabalha com a microencapsula, no desenvolvimento de micropartículas de funções mistas. O laboratório é um espaço pequeno, eu costumo brincar que é o meu playground, né, onde eu me divirto lá. A gente tem alguns brinquedos, entre aspas, né, alguns equipamentos para a produção de partículas. Nesse caso, nós temos spray dryers para a produção de partículas em nano e microescala. E temos também equipamento para a produção de partículas por geleificação iônica, por gotejamento. Na parte de caracterização de partículas, a gente realiza análises físicas, principalmente nessas micropartículas. A gente tem um part, que é a LA 950V2 da Oriba, para determinação de diâmetro médio e distribuição de tamanho de partículas, e microscópio óptico para visualização das partículas que a gente vai produzir, tá? Baseado na experiência que a gente adquiriu nessas 2 grandes áreas ao longo desses anos, né, eu trouxe uma agenda para vocês, onde a gente vai discutir um pouco da importância do tamanho de partícula no desenvolvimento de alimentos e também na microencapsulação. Queria começar contextualizando, dizendo que hoje em dia a gente vive um dilema alimentar. Isso já vem sendo discutido há mais de década, né?
que o consumidor, por ter mais acesso à informação sobre como os alimentos são compostos, a importância dos nutrientes na saúde dele, tem se tornado mais crítico na aquisição desses alimentos, né? E com isso, a indústria de alimentos se vê diante de um desafio que é reformular seus produtos para atender esse consumidor mais crítico. E quais são as principais áreas, né, de reformulação de produtos atualmente? A gente vem numa batalha aí grande, né, no contexto de redução dos ingredientes críticos à saúde. Quem são eles? Gordura, açúcar e sódio, tá? E também temos o desafio da incorporação de ingredientes às matrizes alimentícias, ingredientes que têm caráter nutricional importante, que a gente chama de substâncias funcionais, tá? E o grande desafio, na verdade, é fazer a adequação da composição desses alimentos, mantendo a qualidade sensorial, porque, no fundo, o que o consumidor quer? Ele quer comer uma coisa que faça bem para a saúde dele, mas que seja gostoso, o que às vezes é um pouco incompatível, né? Então, isso acaba gerando um grande desafio para a indústria de alimentos. O tamanho de partícula parece meio óbvio, pelo menos para mim, assim, que ele é um parâmetro muito importante para diversas classes de alimentos, né? Aqui eu dei alguns exemplos, por exemplo, produtos em pó, emulsões, chocolates, tá? Onde o perfil de tamanho de partículas nesses produtos vão estar associado a diversas características que esses produtos têm. Não só da parte de física do produto, como, por exemplo, uma solubilidade de um produto em pó, uma molhabilidade, tá? Uma arenosidade, no caso de chocolates, dependendo do tipo de ingrediente, como também características sensoriais importantes, como cor, tá? Como brilho do produto. Então, é importante, sim, a gente entender o perfil de distribuição de tamanho daquelas partículas do meu alimento e conseguir, com isso, fazer associação de qualidade desse meu produto, tá? Sabendo essas propriedades de tamanho de partícula, elas podem, sim, influenciar os processos de desenvolvimento do meu produto. Por exemplo, como que eu vou produzir esse material? Um produto em pó, vou fazer uma mistura simples, mas ele está com uma baixa molhabilidade, ele não dispersa bem em água. Então, tem que fazer uma outra associação de processos para melhorar isso. E o tamanho de partículas me ajuda a monitorar o que eu estou fazendo. Como consumir esse produto, dependendo do tamanho de partículas, eu posso indicar, olha, use leite morno para fazer a dispersão do teu material, ou então não aqueça acima de determinada temperatura, uma emulsão, por exemplo, porque ela pode se desestabilizar. O armazenamento também pode ser definido, o tipo de embalagem, como o prazo disso, entendeu? Qual a vida de prateleira desse meu produto, associado ao tamanho de partículas e até mesmo, claro, né, a aceitação em si do produto pelo consumidor. Quais são as importantes informações que eu preciso saber para descrever a minha população de partículas num produto? Claro, o primeiro que a gente tem é o diâmetro. A gente fala em diâmetro porque alguns equipamentos, né, eles definem o tamanho de partículas como diâmetro de esfera equivalente. Então, a gente acaba associando muito esse termo diâmetro à dimensão da partícula. A gente tem várias formas de enxergar o diâmetro, vou escolher aquela que seja mais adequada para o meu produto ou para a aplicação que eu estou utilizando. Outra coisa importantíssima é a distribuição de tamanho, porque ela me conta como estão variando o tamanho das minhas partículas naquele produto. E isso pode ter interferência em vários parâmetros, por exemplo, perfil sensorial, sensação de arenosidade, dissolução na boca, percepção de sabor, no caso de propriedades físicas, formação de empedramento em produtos em pó, que é o caking, tá? E a polidispersidade também vai me ajudar bastante a ter informações sobre essa população de partículas do meu produto. Porque ela vai me contar, ela vai me permitir comparações entre populações e com isso eu tentar, se eu, por exemplo, estou tentando fazer um ajuste de um produto, eu tenho uma ideia melhor se eu estou aumentando a variação ou diminuindo a variação do meu tamanho de partículas. Uma só dessas informações não me conta a história inteira, me conta só uma parte. Muitas vezes eu preciso ter a informação completa para que a gente consiga
ou seja, envolvendo essas 3 informações, para que a gente possa, então, descrever melhor a população de partículas do meu material. Vamos falar, então, um pouquinho sobre essa substituição microestrutural, principalmente voltada à redução de tamanho. A gente tem aplicado isso no cereal chocolate, no desenvolvimento de produtos com redução dos ingredientes críticos à saúde, tá? Visando principalmente manter a qualidade sensorial e com o menor teor deles. No caso de chocolate, né, a gente tem propriedades importantes, que é uma dispersibilidade daqueles ingredientes do chocolate na boca, né? É um produto tão querido, né? O que você quer quando você come um bom chocolate? Você quer pôr um pedaço dele na boca, você quer que ele derreta, que você tenha aquela percepção suave do sabor, entendeu? Você não quer encontrar partículas grandes, não é esperado isso para um chocolate convencional, né? Então, é estipulado por parâmetro de processo, né, que as partículas do chocolate não devam exceder o tamanho de 30 micrômetros. Por que 30 micrômetros? Alguns estudos sensoriais indicam que a percepção do consumidor para a característica de arenosidade pode acontecer para partículas acima de 30 micrômetros. Isso vai depender muito da solubilidade da partícula e também da dureza dessa partícula. E para mim, muitas vezes não interessa aquele D50 ou o diâmetro médio de partículas, mas sim me interessa o D90, que é aquela ponta da distribuição que vai me contar como são as partículas maiores. Porque é ali que eu vou ter que ter o meu critério de seleção para entender se o meu produto está adequado ou não. A gente também limita um pouco o tamanho mínimo de partículas para esse produto, sendo aí pedindo que não seja menor que 10 micrômetros, porque isso interfere na reologia do chocolate quando ele está derretido. Com partículas muito pequenas, a viscosidade da massa do chocolate pode aumentar e a gente ter problema de processo, por exemplo, na hora da formatação das barras, da remoção de ar, etc. Aqui é um exemplo, ó, nós temos ingredientes típicos utilizados no chocolate, ó, o azulzinho aqui é o açúcar refinado e moído, o leite em pó, no vermelho, e o cacau na linha verde, o cacau em pó, tá? Olha só, a gente pode perceber que grande parte desses ingredientes estão acima do 30 micrômetros, que é essa minha faixinha preta aqui. Nesse caso, o que é o recomendado, e como o chocolate é produzido, é a etapa de refino, onde a gente vai usar moinho de cilindros ou moinho de esferas, né, para fazer a redução do tamanho de partículas e puxar todas essas partículas para um tamanho inferior aqui nessa região, tá? Pensando em achocolatados, que também leva um perfil de ingredientes similar aí o que eu mostrei para o chocolate, a gente percebe aqui os ingredientes separados e quando a gente faz a mistura simples dos ingredientes, a gente tem um perfil de distribuição que lembra aqui, né, o perfil dos ingredientes separados, guardadas as proporções em relação às quantidades desses ingredientes na formulação da mistura simples. Um outro processo onde o tamanho de partícula é muito importante, ele nos ajuda a monitorar o processo e ver se a gente está tendo sucesso no que a gente está fazendo, é o contexto de instantaneização, que é um procedimento que a gente usa para melhorar a molhabilidade de produtos em pó. Ou seja, para a gente sair de uma mistura simples, onde a gente não tem uma redispersibilidade boa do pó, porque o pó não molha, ele não entra dentro da água e consegue se molhar, a gente faz no cereal Chocotec, a gente tem um equipamento para fazer uma aglomeração a vapor e com isso a gente forma grânulos porosos que conseguem entrar na água e melhorar a redispersibilidade do meu produto. E aqui a gente tem o perfil da mistura simples e o perfil da mistura aglomerada, onde a gente tinha um monte de partículas relativamente pequenas que agora estão coladinhas devido ao meu processo de aglomeração e formam aí uma população bem mais homogênea. O equipamento que a gente possui lá, né, ele tem um determinador para amostras em pó, né, um amostrador para pós, porque no caso dos aglomerados eu não quero desmanchar esses aglomerados eventualmente, né, e a célula seca é a melhor opção. Aqui a redução de tamanho na redução de sódio, né, na redução de sal, foi feito um estudo aqui para amendoim japonês, onde eles fizeram 2 estratégias. O amendoim japonês é produzido por um processo chamado drageamento, né, onde a gente recobre o produto com camadas
do material que a gente quer, tá? Então, o amendoim é recoberto por essa camadinha salgada aqui. Eles fizeram a adição de cargas de sal entre os drageamentos, entre as camadas drageadas, e a redução do tamanho de partícula de sal. Dentre as principais conclusões observadas nesse trabalho, eles perceberam que o aumento da percepção do sabor salgado aconteceu quando se usou um sal micronizado com granulometria de 11,3 micrômetros. Por que isso acontece? Quando o sal entra em contato na boca, dependendo do tamanho do cristal na matriz alimentícia, ele tem que dissolver para a gente perceber a sensação salgada, né? Ter a sensação salgada. Cristais muito grandes demoram mais para dissolver e, com isso, demora mais a percepção salgada. Cristais menores certamente solubilizam mais rápido e você tem uma percepção mais acentuada do sabor salgado mais rapidamente. E, com isso, você consegue reduzir o teor de sal adicionado em alguns tipos de produto. Outro queridinho, né, e que também odiadinho aí, são os biscoitos recheados. Eles são muito saborosos, as pessoas têm uma grande aceitação desse tipo de produto, só que, no entanto, é fato que a formulação não é muito equilibrada, pois é um produto rico em gordura e açúcar, né? A gente trabalhou aí com isolado proteico de soro de leite, que é um substituto de gordura para esse tipo de produto, para o recheio do biscoito, e fizemos um estudo de redução de tamanho, onde a gente trabalhou com um isolado proteico comercial, tá? Que tinha um tamanho médio de partícula aqui na faixa de 88 micrômetros, e reduzimos o tamanho dessas partículas para 10 micrômetros. A redução foi feita simplesmente pela solubilização do isolado proteico e a secagem dele em spray dryer com um bico atomizador que reduziu o tamanho da partícula obtida, tá? E nós conseguimos um efeito de 30% de substituição da gordura no biscoito para esse isolado proteico de tamanho menor, em comparação a 19%, que foi o que pode ser obtido para o produto comercial. Tá? Bom, vamos lá agora falar um pouquinho da microencapsulação e o quanto que o tamanho de partícula é importante dentro dessa tecnologia. Tá? A microencapsulação lá no cereal Chicotec também é utilizada na reformulação de alguns tipos de produtos alimentícios, né? Principalmente voltado para a adição de ingredientes com status nutricional, antioxidantes, micro-organismos probióticos, fibras alimentícias, óleos ricos em substâncias importantes para a saúde, como ômega 3, compostos naturais como corantes ou aromatizantes. E a gente trabalha bastante com esses tipos de ingredientes lá nos nossos estudos, tá? A microencapsulação pode ser entendida como uma ferramenta para solução de problemas. O que quer dizer isso? Eu tenho um produto alimentício e eu quero pôr uma substância lá dentro. Essa substância pode causar alguma alteração no meu produto, ou a forma que eu produzo esse meu produto pode causar alguma alteração na minha substância. Então, meu projeto fica com um nível de dificuldade muito grande para ser executado. O que eu faço? Ponho uma barreira através da tecnologia de microencapsulação entre o material, entre a substância de interesse que eu quero pôr no meu produto e, com isso, eu soluciono esse problema tecnológico. Solucionado o problema, certamente eu estou melhorando o perfil de inovação dos produtos da minha empresa e certamente aumentando a competitividade. Por definição, né, a microencapsulação é o desenvolvimento de micropartículas, escala micrométrica, né, e ela é muito baseada no modelo celular. Por quê? Ó, a célula como é, né? Vamos ler a definição de microencapsulação. Estrutura que isola e protege o conteúdo interno, mas permite a interação controlada com o meio externo, que é o que a célula faz. A parede celular exerce essa função de separar o que está dentro do que está fora e permitir a interação. A microencapsulação está buscando a mesma coisa. Na área de alimentos, né, a microencapsulação é principalmente aplicada nos segmentos de ingredientes para alimentos, suplementos nutricionais e embalagens, tá? Uma diversidade, aqui só tem alguns exemplos, mas uma diversidade de substâncias podem ser microencapsuladas para aplicação em alimentos. As principais funções da microencapsulação são 3. A primeira é a proteção, tá? O que essa função acarreta?
Eu tenho lá minha substância de interesse e tenho lá o meu produto. Eu quero enriquecer pão de forma com ferro, tá? O que vai acontecer? Se eu fizer a adição direta do ferro à formulação do produto, eu posso ter rejeição sensorial, por exemplo, crianças são muito sensíveis ao sabor metálico de ferro, posso ter alteração de cor, eu posso ter alteração de textura pela reação da substância ferro que eu estou veiculando naquela matriz, né? E então, com isso, eu estou tendo interações entre esses dois atores aqui do meu desenvolvimento. E a minha ideia, então, é criar uma barreira e impedir que essas interações aconteçam. Outra função muito nobre da microencapsulação é a liberação controlada. O que essa liberação faz? Ela vai permitir que o ativo, que é a substância de interesse, que está dentro da estrutura da micropartícula, saia dela em uma situação específica, uma situação controlada. Alguns exemplos que são desejáveis, essa liberação controlada, são sistemas entéricos. O que quer dizer isso? Eu quero que a substância de interesse seja protegida da passagem no estômago, que tem um ambiente muito agressivo, para o intestino onde ela vai ser absorvida, que ela seja protegida nesse processo, tá? Também posso trabalhar manipulação de efeitos sensoriais, um deles, por exemplo, é estender o dulçor em gomas de mascar, por exemplo, pela encapsulação de edulcorantes, etc. Outra função é a que a gente chama de veiculação, é a conversão de líquidos em pós, por exemplo, e mudanças de polaridade. Essa conversão de líquidos em pó é muito usada para óleos essenciais, por exemplo, né, aromas, baseados em substâncias oleosas, onde você quer que essa substância seja aplicada em um produto em pó e, às vezes, pelo fato dela ser óleo, isso gera alguma dificuldade. Então, você faz uma encapsulação desse óleo, converte ele em pó e aí amplia e melhora a aplicação dele para uma série de outros produtos, né, que pode ser muito interessante. Bom, a produção das partículas em si envolve, então, quem? O ativo, que é a minha substância de interesse. O meu material de parede, que é responsável pela estabilidade física dessa partícula, pela proteção barreira e pela permeação e liberação. E também temos o processo de microencapsulação em si, que vai promover a formatação, né, e a obtenção dessa partícula como um processo. A produção de micropartículas pode ser obtida por métodos baseados em princípios físicos, químicos e físico-químicos. Tá? Lá no Cereal Chicotec, nós trabalhamos com o spray drying, que é um processo bem conhecido da área de alimentos para a produção de alimentos em pó, como o próprio leite em pó, café solúvel, tá? O spray chilling, que é a produção de micropartículas lipídicas, é uma bolinha de gordura prendendo coisas dentro dela, tá? Trabalhamos com a coacervação complexa e a geleificação iônica, que são dois processos de interações poliméricas que formam partículas úmidas. Eu formo matrizes de géis que retêm o meu material ativo dentro delas, e essas matrizes são úmidas, tá? E também estamos trabalhando atualmente com cocristalização, onde eu tenho um cristal, na hora que essa substância vai formar o cristal, a gente adiciona uma substância de interesse nesse sistema e o cristal se forma ao redor dessa substância, prendendo ela e formando partículas, tá? Bom, e aí? O diâmetro médio e a distribuição de tamanho são uma das caracterizações mais importantes na microencapsulação. Talvez eles só percam em importância para a eficiência de encapsulação, que é a quantidade de material ativo que está preso na minha bolinha lá, na minha partícula, ao final do processo, né? O diâmetro médio e a distribuição de tamanho vão estar envolvidos diretamente no processo de produção das partículas, porque ele vai me ajudar a definir condições de processo. Ah, estou usando o spray dryer, meu material está muito viscoso, eu tenho que aumentar o meu fluxo de ar na pulverização para cortar a gota menor, porque está ficando muito grande, não estou conseguindo pulverizar direito, minha pulverização está feia, ou seja, meu tamanho de partículas está saindo muito irregular, muito fora do esperado, alguma coisa na minha formulação pode não estar boa. Eu consigo fazer ajustes dessas condições de processo baseado nas características de diâmetro médio e distribuição, otimização de processos diversos. Eu vou mostrar alguns cases para vocês, tá?
Outra coisa por exemplo, a taxa de difusão. Eu tenho lá minha bolinha e vai sair o meu material ativo lá de dentro. Dependendo do perfil de tamanho, a gente sabe, o diâmetro está lá naquela formulinha de difusão, entendeu? Então, o perfil de difusão que eu vou ter vai estar muito associado, se minha polidispersidade é alta, por exemplo, eu tenho partículas pequenas e grandes, e essa difusão vai variar em função dessa polidispersidade, tá? Então, a gente consegue interpretar diversos comportamentos da partícula através da informação de diâmetro médio e distribuição de tamanho, tá? E também as aplicações, né? Por exemplo, eu estou pensando numa partícula que vai permear uma membrana do corpo humano. Que diâmetro que ela tem que ter para fazer isso, né? Eu estou pensando lá na arenosidade, no caráter sensorial. Eu estou desenvolvendo uma emulsão e a estabilidade vai estar muito associada ao tamanho de partícula. Então, é uma caracterização extremamente importante na microencapsulação, tá? Então, vamos falar um pouquinho de exemplos da microencapsulação e a incorporação de substâncias, tá? Esse aqui foi o trabalho carro-chefe, assim, quando eu cheguei no ITAL, a gente submeteu um projeto para a FAPESP para começar a montar o laboratório, né, e esse é um dos trabalhos que foram gerados naquele momento. A gente estava encapsulando 3 substâncias funcionais, que era ácido ascórbico, né, vitamina C, tocoferol e fitosterol, e esse trabalho era uma encapsulação do ácido ascórbico pelos 2 processos que a gente tinha disponíveis lá, em função do projeto, que era o spray drying e o spray chilling. E, além de todas as informações bacanas que o projeto gerou, um dia, olhando essa foto aqui, essa distribuição de tamanho, eu falei assim, nossa, mas que coisa, né? Porque o equipamento é o mesmo, o bico atomizador é o mesmo, o que muda? A composição das formulações. Aqui no drying eu trabalhava com uma solução de maltodestrina e goma arábica, aqui no chilling eu trabalhava com uma gordura derretida, viscosidades diferentes, etc. E as condições de pulverização, então, ficam de tal forma que eu produzo gotas diferentes na pulverização. Pulverização diferente, perfil de tamanho de partícula final, rígida, sólida, diferente. E usando o mesmo equipamento, o mesmo bicoatomizador, eu observei assim, nossa, mas dava para pôr toda essa população aqui de spray drying dentro desse spray chilling. Ia ser uma coisa legal. E ficou em suspenso, tá? Passaram-se uns anos e a gente começou a trabalhar, então, com a incorporação de ômega 3 em produtos alimentícios. Esse é um dos trabalhos que foram gerados, né? O primeiro deles, né? Onde a gente estava usando a estratégia de tentar fazer a encapsulação desse ômega para aplicação em chocolate, tá? Então, o que a gente queria fazer? A gente queria pegar um chocolate maravilhoso e adicionar óleo de peixe. E aí, o resultado final, se a adição era direta, era isso aqui mesmo, era uma barra de chocolate, era como se você comesse uma barra de chocolates com anchovinhas por cima, entendeu? Ou seja, rejeição sensorial total. Mesmo a gente pensando em propriedades de assim, gourmet, de produtos, esse aí, desculpa, não dá. Isso não é gourmet. E aí, o que a gente fez? Microencapsulação nesse ômega, para a gente poder formar uma barreira e evitar a percepção sensorial do sabor de peixe. E o que a gente fez primeiramente? Primeiro, a gente usou o spray drying, já era uma técnica muito clássica para encapsulação de ômega, o ômega gosta do spray drying, tudo, e fizemos. Pusemos no chocolate, na primeiros testes de prova que a gente fez do chocolate adicionado, o sabor de peixe estava lá. Por quê? A partícula de spray dry é muito solúvel e ela desmancha na saliva, tá? E então a percepção do sabor de peixe acontecia ainda na boca. Então, não era tão eficiente quanto a gente queria. O óleo ficava estável na partícula, mas do ponto de vista sensorial, a gente não teve sucesso nessa encapsulação. E aí eu lembrei daquela história, poxa, dá para pôr a bolinha do drying dentro do chilling. E aí nós fizemos isso, usamos o óleo de peixe encapsulado por spray drying como ativo do processo de spray chilling. E obtivemos uma bolinha de lipídio, que é isso que vocês estão vendo aqui, cheia de bolinhas de spray drying dentro da estrutura, tá? E nesse contexto, a gente conseguiu fazer a aplicação não só em chocolate, e usamos ele para fazer cereal drageado com chocolate, mas também em barras de cereais, e obtivemos boa aceitação do ponto de vista sensorial, tá? Considerando aí que 6
já é considerado uma boa aceitação, as notas foram muito boas. Inibiu o sabor de peixe. Poucos provadores perceberam que tinha um sabor, mas não sabiam, não conseguiam identificar que era o peixe. Então, tivemos um sucesso para não só a proteção do óleo, como também a inibição do sabor, né, do off-flavor. Bom, paralelo a isso, acontecendo outros trabalhos, né, a gente começou a trabalhar com a gelificação iônica, nesse caso especificamente, para o desenvolvimento da tese de doutorado da minha colega Silvia Moura, baseado na encapsulação de hibisco por gelificação iônica, tá? O que o hibisco tem? Ele é um corante natural, ele é antioxidante, né, esse extrato de hibisco, só que ele tem alguns probleminhas, por exemplo, as antocianinas vão ter baixa estabilidade, pode acontecer a mudança de cor, e a mudança de cor não é positiva, porque ele migra para um tom acinzentado. E a aplicação em produtos que a gente queria, por exemplo, um deles era produtos lácteos, né? Um iogurte cinza, não é uma coisa que vai atrair o consumidor, né? Então, a gente podia ter uma perda sensorial na aplicação direta do extrato, que a gente fez, encapsulou o extrato de hibisco. Na encapsulação do extrato de hibisco por gelificação iônica, a gente teve um passo inicial, que foi a emulsificação do extrato de hibisco em óleo, e nesse momento, o tamanho de partícula foi essencial para a gente, para nos ajudar a entender como estava ficando a estabilidade das nossas emulsões, tá? Eu usei, o nosso equipamento tem uma célula de pasta, onde você pode fazer a dispersão de materiais oleosos aqui e fazer a determinação do tamanho de emulsão, dá para usar no módulo líquido também, mas nós aproveitamos e usamos aqui a célula de pasta para fazer a determinação do tamanho das gotas e chegamos aqui numa formulação ótima de emulsão com adição de surfactante, tá? E aí fomos para a encapsulação propriamente. Os processos de encapsulação, o princípio era a gelificação iônica, que é o quê? Eu pego um polímero e jogo ele numa solução de sal, o polímero tem uma carga, o sal tem outra, quando isso se junta, forma um gel. E esse gel encapsula meu material, tá? Aqui, no caso, a gente usou gotejamento e pulverização também, que formam partículas de tamanho bem diferente. Então, primeiro, a gente precisava saber o perfil de tamanho de cada uma dessas amostras obtidas e dentro do próprio processamento, né, por exemplo, lá no gotejamento, o tamanho de partícula foi muito importante na definição de parâmetros de produção das partículas, tá? E no caso da pulverização também, são parâmetros de processo diferentes, mas a gente acompanhava os processos até chegar numa situação onde a gente estava tendo uma produção adequada de partículas, utilizando bastante também o tamanho de partículas, tá? E depois, né, teve a aplicação e análise sensorial, onde a gente aplicou em iogurte, olha que bonitinho que fica, mesmo as partículas grandes ficam bem legais, ó, no sistema. E aqui também em balinhas de goma, tá? Bom, e aí fomos para um terceiro momento, onde a gente queria fazer tudo ao mesmo tempo agora. A gente queria aproveitar essa experiência da gelificação iônica, aproveitar a experiência do método combinado de colocar o drying dentro do chilling. Tínhamos um projeto com a Universidade Federal Fluminense, desenvolvimento da tese de doutorado da Camila, e nesse contexto a gente resolveu usar as duas estratégias. O objetivo do trabalho era a encapsulação de extrato de chá verde, tá? Que a gente estava fazendo ele em pó, por spray drying, que é rico em polifenóis. Qual que é o problema de adicionar isso diretamente em produto lácteo, que na nossa concepção ia ser o sorvete, tá? O produto modelo. Primeiro, o amargor do chá verde. É muito amargo, na forma em pó é muito amargo. Outra coisa, a astringência, aquela sensação de pegar na boca de banana verde, certo? E outro problema que os polifenóis poderiam acarretar era a reação com proteínas do leite, que seria utilizado na formulação do produto, tá? O que a gente fez, então? Barreira. Encapsulamos o extrato de chá verde em pó. E nós encapsulamos, então, por dois processos. Primeiro, a gente pegou o extrato de chá verde líquido e convertemos ele em pó por spray drying. Temos aqui a distribuição de tamanho dele, tá? Depois, pegamos esse pó e colocamos no chilling, fazendo, então, aquele método que já tinha sido usado para o óleo de peixe. E depois, pegamos esse pó, dispersamos ele em óleo, tá?
e, na verdade, a gente reidratou esse pó numa concentração maior, adequada, fizemos aquela emulsão inicial que fizemos com extrato de hibisco e encapsulamos por gelificação iônica. O tamanho de partícula, nesse caso, foi muito bom para mostrar para a gente que o drying estava dentro do chilling, certo? E que a partícula de gelificação iônica comparada com a do spray chilling tinham tamanhos bem variados. E isso ajudou a gente a explicar resultados da análise sensorial. Porque, olha só, esse aqui e esse aqui são os resultados de análise sensorial, de aceitação do produto, aceitação global, para os produtos adicionados das partículas de gelificação iônica. Enquanto esse aqui e esse aqui foram aqueles utilizados foram aqueles onde a partícula utilizada foi a de spray chilling, micropartículas lipídicas. E essa menor aceitação aqui do sorvete adicionado de partículas de gelificação iônica, um dos fatores comentados pelos consumidores durante a pesquisa foi a percepção de uma coisa, assim, um particulado no sistema. Isso eles não gostaram. E essa sensação de partículas certamente foi devido ao fato das partículas de gelificação iônica serem bem maiores, correto? No caso das partículas de spray chilling, como a partícula era bem menor e ficou bem mimetizada na matriz do sorvete, a gente teve altas aceitações aí muito mais próximas ao produto controle que não tinha adição de partículas, tá? Bom, pessoal, o tempo não era muito, era isso que eu tinha para discutir com vocês, né? Agradeço muito a atenção de todos, tá? Aqui, ó, tá o meu contato, se vocês precisarem, tudo bem? Telefone e e-mail aí para quem quiser falar comigo em termos de possibilidades de trabalho, tirar alguma dúvida. A gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas agora e depois, se alguém ainda precisar de fazer contato comigo, por favor, estou à disposição. Mais uma vez, muito obrigada ao Carlos, ao Mário e ao Anderson pelo convite, né? E me ponho à disposição para as respostas agora das possíveis perguntas. Obrigada. Muito obrigado, Isabela. Aqui é o Anderson. Obrigado a todos pela participação. Excelente webinar, Isabela. Muito obrigada. Estou muito contente de poder estar. A gente está muito contente de poder estar recebendo você aqui. Conheço você há muito tempo. Vamos aguardar as perguntas aqui. Uhum. Para mim está sendo uma satisfação ter essa oportunidade. A gente realmente já tem uma relação de longa data, né? E esse tipo de evento sempre coroa um pouco essa parceria toda que a gente conseguiu estabelecer, né? Sim. Olha, tem uma pergunta aqui do Henrique Moreno. Para a produção de gorduras em recheios feito com whey protein encapsulado, como fica a atividade da água no produto? A atividade de água aumenta um pouquinho, porque a gordura em si não vai ter uma atividade de água, né? À medida que você vai incorporando mais substâncias outras, porque já tem açúcar, tem gordura, tem açúcar, e aí você começa a tirar a gordura e colocar outra coisa, né? E aí, à medida que você vai colocando o material em pó, nesse caso a gente conseguiu a substituição de 30% da gordura, da fração lipídica do sistema, o teor de atividade de água subiu um pouquinho, mas continuou nos níveis seguros, que pré-determinados, aqueles inferiores a 0,6, né? Para garantir segurança microbiológica do recheio, tá? Ok. A gente tem um comentário aqui da Marilene, da Unicamp. Excelente sim. pesquisa. Muitas soluções para as diversas matérias-primas. Então, agradeço aí seu comentário. A Marilene é uma parceira de microencapsuladores, participa do exército de microencapsuladores também. Obrigada, Marilene. O pessoal da América Latina também está aqui, fora do Brasil, Gerardo Vázquez. Gracias, Gerardo, por su comentario. Está hablando, gran presentación, muy interesante. Gracias por tu comentario, Gerardo. Gracias. Espero que tenha entendido meu português. Ok, Fernanda de Bezerra está perguntando se esses métodos podem ser aplicados para fármacos. Opa! Na verdade, a microencapsulação vem lá dos fármacos, entendeu? Principalmente essas propriedades de liberação controlada
foram muito, assim, estudadas dentro da área da área de farmácia, para desenvolvimento de medicamentos onde você saísse daquela intermitência do comprimido, onde você toma, você tem um efeito de pico, e aí cai a eficiência do medicamento, você toma de novo. A ideia era desenvolver um sistema que liberasse controladamente, continuamente, uma quantidade adequada de fármaco no organismo. E aí a Alimentos falou, pô, bacana, vamos usar isso para outras coisas também. E aí absorvemos a boa parte dos estudos da farmácia, a gente adaptou para a área de alimentos. Aqui a próxima. Marilene está perguntando, no caso de lipídios com óleo de peixe, se vocês chegaram a verificar a oxidação em relação ao processo de spray dry? Sim, nós verificamos. Sim, verificamos. É o que eu falei, assim, a microencapsulação de óleo de peixe por spray drying, se você está bem acertadinho, quanto à emulsão inicial preparada, está estável, está bacana, as condições de processo, apesar da alta temperatura no spray drying, o processo é muito rápido na secagem, o sistema sai muito, assim, o material em pó sai muito rápido daquela condição mais drástica de temperatura. E você já tem um certo nível de proteção, né? Então, óleo de peixe vai muito bem no spray dryer, no geral. E os nossos trabalhos, né, inclusive uma das publicações, até foi me solicitado que disponibilizasse a apresentação, eu vou fazer isso. Pode consultar as literaturas lá, porque a gente vai ter mais detalhes dessas outras características das partículas. Aqui eu trouxe mais a parte de tamanho, mas ficou muito bom, tá? Bom, em relação ao que você falou, Isabela, ao final, dentro de alguns dias ou uma semana, vocês devem estar recebendo um e-mail com um link com uma gravação da apresentação do webinar de hoje e também acesso aos seus slides na forma de PDF. Perfeito. Nara Lopes está perguntando se vocês têm trabalhos com proteínas vegetais para melhorar a solubilidade de produtos instantâneos. Olha, a gente ainda não está trabalhando diretamente com as proteínas vegetais para produtos em pó lá no Cereal Chicotec. Recentemente, o Itaú estabeleceu um grupo de estudos para proteínas vegetais que se chama ProVeg. Entrar no site do Itaú, você vai ver lá. E eles estão definindo linhas de pesquisa e uma delas, certamente, é a melhoria de solubilidade dessas proteínas vegetais no geral. Porque para os pHs alimentícios, a solubilidade delas não é boa, né? Eu trabalhei recentemente com proteína vegetal como emulsificante em processos de microencapsulação. E o fato dela ter uma baixa solubilidade em relação às proteínas animais prejudica um pouco a performance dela, mas ela vai bem também. Então, a gente vai ter mais cenas dos próximos capítulos aí para proteínas vegetais, porque o grupo está muito consolidado, tem parceria internacional, acho que a gente vai conseguir trazer boas informações para essa aplicação de proteínas vegetais. O Janino Magalhães gostaria de saber quais são normalmente os polímeros utilizados. Bom, para spray drying, mais barato, maltodestrina, tá? Boas performances com custos bons, amidos modificados. O que eu posso pôr mais nessa mistura? Posso usar um pouquinho de goma. Goma arábica é muito boa, mas a goma arábica tem, às vezes, um custo que, dependendo dela usada sozinha, não vai bem. Então, pode fazer um casadinho dela com maltodestrina para pensar em custo, tá? Proteínas dá para usar, tudo depende um pouco assim de como vai ser o valor desse ingrediente, qual o perfil de proteção que eu quero dar, no caso do spray drying, tá? Perfis de liberação também. Para spray chilling são matrizes lipídicas. Por exemplo, eu uso muito palma totalmente hidrogenada, tá? Mas dá para usar outras matrizes lipídicas também. Na geleificação iônica, os clássicos são alginato e pectina, sendo reticulados por soluções de cálcio, né? Mas a gente tem outros polímeros também geleificantes que podem ser utilizados. Uhum. Ele também gostaria de saber se tem necessidade de fazer algum teste de toxicidade. Para ingrediente, no caso de ingrediente... bom, aí você perguntou um pouco genérico, tem dois aspectos. Por exemplo, ingredientes de material de parede ou ingrediente ativo.
obviamente você tem que saber, né? Para ingredientes muito convencionais, como materiais de parede, que nem maltodestrina, amido modificado, goma arábica, etc., não tem níveis de toxicidade, porque eles já são utilizados comumente em alimentos, já é provada a segurança deles. Para a substância de interesse, já é outro detalhe. Se é um aroma que é utilizado, você quer encapsular para uma aplicação X ou Y, ou se é sei lá, uma vitamina já consolidada para alimentos, essas coisas, dá para usar sem grandes riscos. Substâncias novas vão ter algum nível de cerceamento. Muitas vezes, se você for registrar na Anvisa, etc., vai ter que provar segurança do consumo e tudo. Para aplicação de micropartículas com caráter nutricional. Depende de onde você quer chegar. Se você quer falar assim, ó, consumir essa substância restaura os neurônios do cérebro, vamos dizer, tá? É uma coisa super. Você tem que provar por ensaios clínicos que isso funciona e que não tem prejuízo para a saúde. Então, vai depender muito da escala e do momento onde você está usando a microencapsulação nesse processo, tá? Só um recadinho, eu esqueci de mencionar no começo, aqui no nosso menu aí à direita, logo abaixo você tem o handouts aí. A gente tem algumas notas de aplicação para alimentos em partícula e também tem um handbook escrito por nós, da Uriba, em relação, uma explicação geral de como fazer a interpretação de tamanho de partícula, essa coisa que o pessoal que a Isabela colocou muito bem, o pessoal às vezes fica muito preocupado com D50, esquece que às vezes o D50 para algumas amostras como bimodais não representa nada, então você, né, como avaliar a distribuição como um todo, né, a utilização do SPAN. Então tem toda essa parte introdutória para avaliação de resultados e também tem um apanhado geral de todas as técnicas de tamanho de partícula. Tá? Então, tem difração de laser, espalhamento dinâmico, rastreamento de nanopartículas, imagem. Que, pessoal, é só vocês virem maximizarem aí o handouts e clicar nos PDFs para baixar. Eu super recomendo, uso muito, inclusive vários dos meus slides aqui têm imagens desse handbook aí, porque ajuda bastante, a linguagem é bem, assim, acessível, realmente dá uma introdução muito boa do que é o universo de partículas. Parabéns pelo trabalho para vocês, muito bom. Obrigado. E essas notas de aplicação, a gente selecionou algumas notas de aplicações que estão mais envolvidas com, né, com encapsulamento e outras coisas que você mostrou, mas no nosso site também a gente tem uma infinidade de notas de aplicação lá. Tem várias formas de você acessar. Ou você busca diretamente por notas de aplicação, ou pela técnica mesmo já faz uma triagem para as notas de aplicações referente àquela técnica. Dá para procurar até pelo produto. Você joga lá no search, aparecem as notas também. Bom, deixa eu ver. A Inara está agradecendo, ela e o Janildo, pelas suas respostas. Obrigada, pessoal. Geraldo disse que conseguiu entender muito bem português. Que bueno, graças. Me alegra, Geraldo. Muitas graças. Ok, pessoal, eu acho que nós vamos encerrando por aqui. A gente tem um quiz bem rapidinho para depois que a hora que a gente encerrar aqui o webinar. Mais uma vez, gostaria de agradecer a sua apresentação, Isabela, a sua disponibilidade e a participação de todos aqui, ok? Estamos disponíveis, eu, Isabela, o pessoal da Uriba, para responder as suas perguntas a qualquer momento, ok? Tenha um bom dia. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigada.